Salve, salve, estagiários, estagiárias. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, Thiago Maroto. O magnético. Esse negócio de magnético aí tá meio estranho, vambora. mas enfim. Seguimos então aqui. Mais um programa muito legal, muito bacana. Um cara que, pô, ele vai falar que eu chamo ele de velho, mas assim, ouço bastante tempo, desde os primórdios Irmão, do Agora o Bicho Vai Pegar. Vou te falar uma coisa. Agora o bicho vai pegar. Porque o homem, eu tô dando mais risada em off do que tudo. Ele tá energizado. Quem tava. Eu ouvia no rádio, eu achava, mano, é um pouco personagem. Pô, não é. Ele é de verdade. Ele é de verdade. Estamos aqui simplesmente com o Guilherme Palese. Que da hora. Satisfação, família. Muito legal estar aqui. Já tô tentando marcar essa data com o Thiago faz um tempo, mas eu vou te falar, eu tenho TDAH, tá ligado? Então, assim, mano, eu passei o telefone pro Thiago, cara, acho que em 2024, pra vir aqui, tá ligado? E ele me manda mensagem, ele não desiste. Eu gosto de você porque você não desiste. Toda vez ele manda, e aí, Guipa, beleza? E aí, Guipa, beleza? Só que, mano, é muita mensagem que eu tenho aberta aqui. Eu não sei lidar com esses bagulho de tecnologia, tá ligado? Eu vejo novela até hoje, ó, 510 conversas, pode olhar, ó. Mano, é loucura, velho. E aí, mano, por acaso essa semana a gente conversou, eu falei, mano, já marca essa semana aí pra não dar erro. Só que eu falei pra você, me avisa no dia, mano, que senão eu esqueço. Eu não consigo ter esse bagulho de agenda digital, esses negócios aí, fi. E como você falou do negócio do personagem, mano, eu costumo dizer o seguinte, o Guilherme Palese é um personagem, tá ligado? Porra. O Guipa sou eu, filho. Eu sou desse jeito e poucas, mano, com a câmera ligada, desligada, e eu tô aqui pra gente conversar. E não tem off não, mano, o que você quiser a gente vai falar no off, fora do off, tudo a mesma resenha. O Guipa é figura, Guipa é figura demais. Ó, Guipa, canal Estagiários, sempre tem a pergunta do estagiário. Todo estagiário tem uma resenha, porque sempre sobra pro estagiário. Tem alguma história legal? Muito boa, muito boa. Meu primeiro dia de trampo numa assessoria de imprensa, tá ligado? Vou contar pra vocês o que aconteceu. Essa assessoria de imprensa, ela era da amiga do meu pai. E era uma assessoria de imprensa pequena. Era só ela, de funcionária e dona da empresa. Sim. E a assessoria acontecia dentro da casa dela. Certo. Só que como o meu pai era amigo dela, ela falou, vem pra minha casa trabalhar aqui comigo. Ela saiu pra fazer uma reunião e me deu a vontade de dar uma barrigada. E naquela época, fi, você é louco, mano, eu comia pra 3 mendigos, tá ligado? E aí, beleza, eu peguei e falei, agora, mano, vou no banheiro dar uma barrigada. Só que eu tô acostumado com a minha privada, né, tio? Minha privada é o quê? Minha privada já, mano, já tá acostumado. Tá então, com molde, exato, já. O bagulho é o seguinte, manda um microfone desse aqui, ela desce. Meu parceiro, eu entupi a porra da privada da mulher no primeiro dia de trampo. Se fosse uma empresa normal, eu deixava lá o cocô e dane-se, tá ligado? Sim. Empresa normal, ninguém viu quem foi. É a rotatividade, Exato, né? o próximo que foi que deixou lá o bagulho. Só que era a casa da mulher. Aí eu falei, mano, e agora? Eu não tinha como sair. Falei, o que eu faço dessa vida? Eu comecei a pesquisar na internet, assim, como desentupir privada de forma natural. E aí eu descobri que se você botar água fervendo com homo e jogar na privada, a chance de desentupir é grande. Só que eu caguei tão grosso, irmão, que o bagulho não desentupia, truta. E nesse meio tempo, o cachorro que ela tinha, mano, tentando cruzar com a minha perna, tá ligado? E eu não sabia o que fazer, juro pra você, truta. Eu tentando desentupir a privada do cachorro aqui, ó, esfregando a piroca em mim. E eu falava, para, cachorro, pelo amor de Deus. Mas enfim, no final ela chegou, olha que doideira, ela chegou, mano, na hora que ela entrou no apartamento, eu falei, Adriana, eu preciso ir lá no mercadinho rapidinho, já volto. Comprei um diabo verde, mano, eu não sei se ela percebeu, se não percebeu, eu sei que eu saí, comprei um diabo verde, voltei, já fui direto pro banheiro. Joguei o diabão, aí mano, o túnelzão foi embora, tá ligado? Exatamente. Então acho que essa história aí é uma história muito boa. E eu também trabalhei na HIT, né? Numa emissora evangélica. Sim. E na época eu não era muito ligado à religião, hoje eu sou evangélico. E meu primeiro dia de trampo, mano, eu passei o TP, que é o teleprompter, aquelas letrinhas da TV, da oração pro pastor. E eu fiquei puto da vida. Eu falei, mano, o cara tá enganando os outros, velho. Mano, o cara tá lendo a oração que eu tô passando pra ele. Eu vou parar de funcionar esse TP, tá ligado? Pra ver se ele ora mesmo. E aí, cara, eu lembro que eu falei assim, eu nunca vou ser evangélico. E hoje eu sou evangélico. Olha que loucura, mano. Você é inspiração divina, Você então. entendeu, pai? Eu falei hoje pra Lara, acho que eu sou Jesus, tá ligado? Calma aí. Calma. Torcedores, Calma, torcedores. Cara, que da hora, mano, que da hora. Doideira. E, bom, depois começamos daquele jeito, Porra, né? começou lá em cima. Irmão, agora eu quero entender como que foi a sua entrada no jornalismo, né? Sempre uma parada que você quis fazer. Dá pra perceber que você sempre foi um cara comunicativo, né? Sim. E a gente até nos bastidores falou que você começou fazendo outra faculdade. Sim. Queria entender aí como que foi a sua entrada. Cara, é muito louco. Eu joguei basquete profissional e aí eu parei de jogar por causa de lesão. E aí eu me vi perdido, sem saber o que fazer. Aí eu fui fazer educação física, porque eu falei, bom, sou ex-atleta, vou fazer educação física. Deve ser mó fácil faculdade de educação física. Os caras vão jogar a bola pra cima. Porque o que a gente pensa de aula de educação física na escola? O professor joga a bola pra cima e fala, se mata aí, fi. É tá ligado? isso. Infelizmente é assim, essa é uma realidade. Não todas as escolas, que hoje em dia tem melhorado essa situação, mas na minha época, na nossa época, fi, você é doido, jogar a bola pro alto e dane-se, fi.
Tá louco. E aí eu falei, bom, fazer educação física, era meu vagabundo nato de estudar. E aí, beleza, primeiro ano, fui bem na faculdade, porque eu tava namorando a menina da minha sala, só que no segundo ano eu resolvi terminar com ela. Foi uma cagada que eu fiz, porque todo mundo virou as costas pra mim da sala. E aí eu percebi o quanto era difícil a faculdade de educação física. Aí, primeira prova, eu vi que eu fui mal, falei, vou embora. Aí eu saí. Aí eu falei, agora, o que eu faço? Aí eu falei, bom, gosto de falar, eu vou ver se eu faço jornalismo, né? Olha a cabeça do vagabundo. Fui para o jornalismo. E aí cheguei no jornalismo, mano, pra você ter ideia. Eu pensava o seguinte, vou fazer a faculdade de comunicação aqui, porque o Manas dizem que é mais fácil, e vou virar polícia. Olha que pira, truta. Juro por Deus. Calma. Eu pensei em ser polícia civil. Eu nunca pensei em trabalhar com rádio. Eu nunca pensei em ser famoso, esses bagulhos de televisão. Esquece, mano. Eu queria me formar logo, pra que se eu fosse preso, eu não ficar nessa cadeia comum, tá ligado? Ô, vou te falar isso daí, muita gente da nossa época. Eu tô ligado. A mãe e o pai falavam assim, ó, tem a faculdade, porque se você for, você vai pra uma cela diferente. Tá, né? O quê? Você é louco, mano. Porra, isso era E aí, clássico. beleza, eu falei, mano, eu vou fazer essa faculdade, vou fazer curso de polícia, né? Fiquei até o segundo ano nessa resenha. E aí, cara, eu falei, bom, eu entupi a privada no meu primeiro estágio, segundo estágio numa emissora evangélica, eu não tô gostando muito, que ainda tava. Só que aí eu comecei a tentar entender o que rolava dentro dessa emissora. E dentro da emissora evangélica, da HIT, tinha a área de esporte. E a área de esporte, cara, um dia eu fui lá conhecer e aí eu vi o Anderson Chene, que hoje ele trabalha mais na parte dos bastidores do jornalismo, mas era um cara que na minha época, ele trabalhava na Rádio Globo, era um baita comunicador. Eu vi ele fazendo um boletim no improviso, tipo, o Palmeiras joga neste sábado contra a equipe do Flamengo visando a Taça Libertadores da América. O time do técnico Abel Ferreira vai pressionado devido... Mano, assim, no improviso. Aí eu olhei e falei, nossa, eu quero dar pra esse cara, brincadeira. Eu olhei e falei, mano, esse cara é bom, velho. Aí eu falei, como que faz esse negócio aí? Ele falou, mano, miliano de rádio. Eu falei, eu quero trabalhar com rádio. E aí ele falou, o mercado é fechado. Eu falei, que se dane, eu vou. Aí comecei em web rádio, que inclusive eu sou mega, mano, a favor de web rádio. Acho que web rádio forma caráter ajuda, mesmo. Né, galera, a entrar no... entender. Pô, você é louco. Tem muita gente que começa na comunicação e já quer, tipo, pegar uma emissora. Eu falo o seguinte, se você quer ficar por trás dos microfones, mano, vai pra web rádio, vai pra rádio pirata, vai pra tudo que é lugar que comunidade. Você vai ter que botar, exato, mano. Rádio, mano, botar cabo debaixo do braço aqui, tomar choque com o microfone na chuva e marcha. E aí foi isso que aconteceu. Eu fui pro web rádio, depois eu fui pra uma rádio, mano, em Bragança Paulista, na 102 FM, do Loredo, trabalhei em rádios comunitárias, trabalhei numa rádio, inclusive lá na minha Casa Verde, no bairro que eu moro, na Rua Zilda ali tinha uma radiozinha que era uma rádio pirata, que por sinal a gente foi preso quando tava trabalhando lá, mas enfim, não, exatamente, não vou. Mas, chegou uma denúncia lá e nós tava lá no ar, fi. Os polícias já chegou derrubando o microfone. Aí eu sou safado, falei, calma, eu tô trabalhando só. E aí acabou que os caras fecharam a rádio, mas enfim. E aí, cara, eu comecei a perceber que o mercado era um mercado muito difícil, tá ligado? E eu nunca fui muito de ficar pedindo trampo. Eu sempre fui aquele cara de, mano, tô aqui, tá? Se precisar de alguma coisa, é nóis. Que é errado, velho. Eu não consigo ser diferente. Mas eu acho que as pessoas que conseguem chegar e bater na porta estão certos. Tem que fazer isso. Eu tava tão desacreditado no mercado, chegou uma época que eu falei, mano, eu preciso arrumar outro trampo. Porque eu tava praticamente pagando pra trabalhar. E aí eu fui trabalhar com consórcio, mano. Olha que loucura, velho. Vendendo consórcio, mas vendendo consórcio universitário. Foi a pior cagada que eu fiz, mano. Logo pra quem não tem dinheiro. Meu parceiro, eu fui ameaçado de morte 2 vezes. Eu comecei a perceber que o bagulho era mó furado e eu tava lá. E eu falei, mano, eu que tô dinheiro de frente, filho. Se um dia marcar uma reunião, os caras quiserem matar, vai matar eu. Vai, beleza. Aí, mano, Deus é muito bom, porque eu fiz meu TCC sobre o Mauro Betti. E eu lembro que eu fui lá na Band fazer o TCC e eu falava assim, mano, esse lugar é da hora, né? Mas jamais que eu vou trabalhar aqui. Eu não tenho condição de trabalhar, não tenho nem roupa pra trabalhar na Band. E aí eu lembro que o Evandro Lopes, que hoje é um amigaço meu, sempre foi, trabalhou comigo na HIT. Ele falou, Gui, pô, eu recebi uma proposta pra trabalhar na Bradesco Esportes, na época da Band, o grupo Band tinha uma rádio de esporte 24 horas, pra quem não sabe. Só que a proposta pra mim não é tão interessante em termos de valor. E eu indiquei você, cara. Mano, do nada ele lançou essa. Eu falei, pô, demorou, vamos lá, né? Você não quer participar de uma entrevista? Eu falei, vamos pra entrevista. Cheguei lá, tinha uma pá de cara já conhecido pra vaga. Falei, fudeu, mano, não vai dar certo. Só que, mano, eu vendia consórcio. Você é louco? Você vendia consórcio pra universitário, irmão? Universitário, fi, mano. Tu vende até areia na praia. Aí eu falei, vou consumir a mente do chefe. O chefe era o Bernardo Ramos. Eu já cheguei, mano, eu nem deixei ele falar. Falei, ó, é o seguinte, eu não tenho tanta experiência, mas assim, eu visto a camisa, tá? Eu vou dar vida por essa rádio. Essa rádio vai ser, mano, nossa, nós vamos crescer no bagulho. E o cara me contratou, velho. Olha que loucura. Cara, aí nisso começou. Aí comecei a trabalhar, primeiro fazia um programa, que era um programa à noite, chamava Nossa Área, só que até então era o Guilherme Palestra, era aquele negócio, boa noite, você tá começando Nossa Área aqui na Bradesco. E aí, mano, eu comecei a perceber que eu era mais um. Aí eu falei, mano, preciso ser diferente. E nisso, nessa rotatividade, começou agora o bicho vai pegar. O Roman falou, você não tem que ser o Guilherme Palestra, tem que ser o Guipa, loucão, truta. E aí eu comecei, agora o bicho vai pegar, passando endereço de puteiro no ar, falando que era cantina italiana. Porra, que isso. E aí, mano, o bagulho explodiu. Lembra? Mano, aí o bagulho explodiu, velho, explodiu. E nisso as coisas começaram a acontecer, tá ligado? E graças a Deus, mano, tamo aí na batalha. Nessa época, foi meu primeiro estágio, eu era estagiário no portal da Band. Aí foi aí que eu conheci o Maércio, pô.
conversava com ele, com o João e tal, às vezes pegava umas pautas e tal. E eu ia pro trabalho ouvindo Agora o Bicho Vai Pegar. E o que dava pra perceber é que de verdade vocês se gostavam muito. Muito, mano. De fazer a parada, né? O tio Vô também. Muito. O Vô que faleceu, Deus tenha, né? Exato. E assim, a gente era muito amigo lá, tá? Era um programa com pessoas que compravam a ideia do programa e pessoas que se gostavam. Eu fui padrinho de casamento do Romã, o Romã foi padrinho dos meus 2 casamentos. Então a gente tem uma relação legal. O Maércio, eu ensinei ele a andar. Não é o pai dele que ensinou ele, fui eu que ensinei. Tem uma história com o Maércio muito boa. Amor, coisa do passado, tá? A gente foi pra uma festa e o Maércio era virgenzão, novão, estagiário, né? Aí eu arrastei umas minas, a gente foi pra um motelzinho lá perto da minha casa que chama Calandre. E aí o Maércio, todo tímido, né? Falou assim, mano, eu vou ficar no quarto sozinho e tal. Eu falei, lógico, vai ficar no quarto só você e tal. E eu não sei por que eu tinha uns morteiros no meu carro. Meu parceiro, a hora que ele entrou, mano, no quarto com a mina, mano, falei, vou esperar uns 5 minutos. Mano, acendi logo 3 morteiros, joguei no quarto do Maércio. Puta que pariu. Dali a pouco, os caras, que é isso, mano, o Márcio saiu pelado, velho. Depois pergunta pra ele. Mano, estourei logo 3 morteiros dentro do quarto do moleque, velho. Foi uma doideira. Então, eu e o Márcio, a gente tem boas histórias. E todo mundo se gostava muito lá, cara. Por isso que deu certo, entendeu? Sim, Mano, sim. e como que foi a ideia Agora o Bicho Vai Pegar? Como que formou? O Romã te convidou? Não, na verdade foi assim. O Romã, ele é do Tijuana. A música Agora o Bicho Vai Pegar é do Tijuana. Eles queriam fazer um programa de esporte no período da manhã. Um programa mais leve do que os jornais que tinham. Porque a Bradesco era uma rádio segmentada, que eram vários jornais durante o dia. E eles queriam fazer um programa que era um programa que ia fugir do jornalismo, que ia ser um negócio mais leve. E aí foi chamado o Romã, o Ivan Zimmermann e o Celso Miranda pra fazer o projeto. E eles começaram a fazer o projeto sem mim. Nome por causa da música do Tijuana. E aí quando eles começaram a definir o que cada um ia fazer na Copa do Mundo, o Ivan ia viajar, ia fazer cobertura dos Estados Unidos na Copa do Brasil, e o Celso Miranda, ele era motociclista. Ele ia visitar as regiões de moto da Copa para fazer uma cobertura diferenciada aí pro grupo, Bandeirantes na época. E aí o Bernardo chegou pro Roma e falou assim, mano, quem que a gente coloca que é doidão pra fazer esse programa? E aí eu lembro que o Roma virou pro Bernardo e falou assim, vamos botar o Guipa. Aí o Bernardo fez assim, pra você ter ideia, quem que é o Guipa? Meu chefe, quem que é o Guipa? O Guilherme Palestra faz programa das 8, ele fez assim, você é louco? O cara é mal encarado, não tem nada a ver, não é loucão. Ele falou assim, ó, a Roma falou assim, você não conhece, você conhece o Guilherme Palese, você não conhece o Guipa. Eu venho pra cá toda semana com ele pro trabalho, e ele vem contando as peripécias dele do final de semana, e eu morro de rir, eu choro de rir. Aí ele me liga, falou, deixa eu falar pra você, você quer fazer o Agora o Bicho Vai Pegar? Eu falei, mano, acabei de entrar na rádio, como assim, qual que é? Então, só que é o seguinte, mano, não é o Guilherme Palese, filho, é o Guipa, mano. Tem que ser o Guipa. Porque, mano, você vai substituir o Vô e tal. Eu falei, tá bom, vamos pra esse bagulho aí, velho. Só que, mano, você vai ter que falar gíria no ar. Eu falei, como assim? Ele falou, velho, você tem que ser o que você é na vida, mano. Sim, sim. E aí eu falei, tá bom. E aí foi isso que aconteceu, cara. A gente juntou e, mano, foi pra cima. Mano, era cada história. Eu lembro que era tarde o programa. Sim. Eu lembro que eu ficava no rádio. Era rádio ainda. Acho que a nossa audiência nem sabe o que é. É que não tinha o YouTube. Não tinha isso. Irmão, era cada história do Guipa de final de semana. Era doideira, mano. Parecia que assim, a gente ia vivendo num looping, mas ia piorando. Tinha as dicas da sexta. Tinha as sextas também. Era demais, cara. Era muito louco, velho. E assim, o programa, na verdade, ele começa, olha que loucura. Ele começa de manhã, na Copa, e o programa deu tanto certo, irmão, que os caras fizeram o seguinte. O Mário Bacei, que era o vice-presidente de rádio do grupo, ele marcou um almoço com a gente, mano, no Rubaiá. Nunca tinha ido no Rubaiá, não tinha nem roupa. Os caras marcaram, mano, um almoço no Rubaiá, bagulho pica. Mano, chegamos lá, ele veio com uma proposta, mano, num envelope assim da Band, mano, aumentando nosso salário e falando assim, ó, a gente confia no talento de vocês, a gente quer vocês na hora do estádio 97. Aí, mano, eu nem sabia direito o que era o bagulho. Eu falei, vamos pras cabeças, vamos ver o que vai dar. E aí eu lembro que, mano, soou um pouco assim de... Eu senti que teve um pouco de inveja de algumas pessoas dentro da rádio. Por que eu falo isso? Porque quando a gente muda de horário e vai pro horário horário nobre. Horário nobre, mano, a gente ficou nesse primeiro mês como o pior programa em termos de audiência. E aí o que aconteceu? Começou a rolar uns comentários dentro da rádio. Os caras são muito loucos, não vai dar certo. E aí eu lembro, mano, que o Roma veio com essa ideia do Ibope. Eu cheguei pro Roma e falei assim, mano, você acredita nesses pau no cu? Nós vamos fazer, você confia no projeto? Ele falou, confio. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e colocar no nosso nome, o Agora o Bicho Vai Pegar. Porra, essa foi a virada. E aí, filho, qual que vai ser? Nós vamos colocar o nosso nome, nós vamos trabalhar pro bagulho dar certo, e quando der certo, a gente vai vender esse programa pra tudo que é canto. Mas nós vamos dar uma resposta pros caras. E, mano, a gente virou o melhor programa da rádio. Programa de maior audiência. O programa do Neto dava menos audiência, o programa do Denilson dava menos audiência. A gente colocou Agora o Bicho Vai Pegar na Rádio Mix. A Rádio Mix procurou a gente. Então foi um projeto muito vencedor, cara. Muito vencedor. Foi até na hora que começaram a meter umas câmeras no estúdio pra filmar. Exato. Ali foi a grande virada do Bicho Vai Pegar também. E eu lembro que o Bicho Vai Pegar chegou até 4 horas, cara, de duração. 4 horas, mano. Sim. Começava às 4 da tarde, acabava
Sei lá, quase na hora do Brasil. Mas eu vou falar pra vocês, se o programa existisse hoje, a gente tinha sido preso já. Ah, Porra, toda sexta-feira a gente levava uma mina pra dançar bumbum tantã, velho. Mano, e tava no hype, tava no hype funk, lembra? Você é louco. Porra, teve um dia. Nós botamos 2 minas pra se pegar ao vivo, eu ia falar dessa câmera ligada, velho. Você acredita? A gente ia ser preso. Mano, Você é louco. Sabe o que era isso daí? Sério? Era um sabadaço do Gilberto Barros. 10 vezes mais. Louco, eu lembro até hoje. Chegou uma vez, foi uma musa do Bahia. Mano, a mina era a mais 13 do mundo, filho. Juro por Deus, ela tava com um shortinho, mano. Um shortinho marcando tudo. Ela chega na câmera, ela bota a xebreca na frente do shortinho, assim, ó, e puxa o bagulho assim, ó. Mano, o Bernardo sai de lá da redação e fala: pelo amor de Deus, alguém para essa maníaca. Essa mano, loucura, meu parceiro. Loucura total, mano. O bagulho é doido, velho. Que loucura, velho. E aí, cara, até... Vai lá. Até agora, saindo um pouco do Bicho Vai Pegar, que eu acho que é o programa que realmente... Dá uma projeção. Deu uma projeção e tudo mais. A rádio acabou, é importante dizer isso, né? Sim. O programa acabou, entre aspas, ali, naquele momento que a rádio acabou. Sim, todo mundo sabia, tá? Acabou. Todo mundo sabia. Na verdade, assim, a gente achou que podia dar certo de continuar, de permanecer, porque a audiência foi muito boa. A nossa rádio, cara, ela fez história. Eu não tenho dúvida. A gente tinha a ciência de que o projeto ia acabar em 2016, porque a Bradesco tinha dinheiro para investir no esporte, e aí eles compraram, alugaram, arrendaram o Dial, só que eles deixaram muito claro, 2016, para. Só que assim, a rádio ela começou com um propósito, com uma ideia, que era fazer uma rádio de esportes. Só que não dava audiência, porque a gente, porra, quem já praticou alguma outra atividade física aqui além do futebol sabe que tem que ralar. Basquete, exato, né? Tem que ralar. Não vende, tá ligado? E aí o que aconteceu? Aí eles mudaram a rádio pra uma rádio totalmente de futebol. E aí foi quando explodiu. Tanto que a gente ganhou o prêmio APCA, tá ligado? Sim, eu lembro disso aí. Porra, caramba, mano. É tipo um Oscar na parada. Então, assim, por mais que a gente sabia, as pessoas acreditavam que a rádio podia continuar, por causa do sucesso. Mas aí o Bradesco veio e, pum, cortou, tá ligado? Porque o valor era altíssimo, velho. Eu lembro que teve, logo depois que acabou, ficou naquela, pô, vai voltar, vai colocar em outra rádio, não sei o quê. Sim. Ficou uma expectativa. Aí vocês levaram pra Mix, foi isso? Na verdade, a gente levou pra Mix e a gente conseguiu também começar um programa na Rádio Bandeirantes. Mano, a gente fez um bagulho, velho, que pouca gente fez. A gente queria botar o Agora o Bicho Vai Pegar na Rádio Bandeirantes. O Mário Bacê, que era o vice-presidente de rádio, falou: mano, Agora o Bicho Vai Pegar é muito pra frente. A gente tem que tomar cuidado, porque a Rádio Bandeirantes não dá pra botar bumbum tantã pras meninas no ar, tá ligado? Vai dançar o Zaidan e as meninas do bagulho. Não dá. Você entendeu? Não tem como. Aí a gente falou: bom, então tá bom, só que o projeto é nosso, Agora o Bicho Vai Pegar. A gente pode oferecer pra uma outra rádio? E, mano, o Mário Bacê deve ter olhado pra nossa cara e falou assim: mas esse cara não vou conseguir colocar rádio nenhuma. Então vai lá, pode tentar. Se vocês conseguirem, é nós. Nós conseguimos. Nós conseguimos colocar na Rádio Mix. Então a gente tinha tudo a ver também, né? Mano, e assim, você não tá entendendo. Foi a época que eu mais tomei multa de trânsito na minha vida. Porque, mano, o programa era das 4 às 5 na Mix. E depois da Mix, o programa era das 6 às 7 na Rádio Bandeirantes. Só que, mano, eu tinha que pegar o túnel Ayrton Senna, truta. Não tem, pode mano, passar. É impossível se chegar em 40 minutos, filho. Não tem como. Mano, você não tá entendendo. Eu fazia do meu carro uma moto, viado. Juro por Deus. Tudo que eu podia fazer, mano, pra passar. E eu vou falar pra vocês, cheguei poucas vezes atrasado, tá? Fora as vezes que eu deixava o carro no meio da rua ali na Band, na Rua Radiantes. Ali era difícil de... Eu deixava ali no meio da rua mesmo, pisca-alerta ligado e pum, ia pro estúdio, tá ligado? Doideira. Foi uma época punk, tá ligado? Que a gente trabalhou bastante. E na própria Rádio Bandeirantes a gente fez história também. Não só por isso, por estar também na Rádio Mix com Agora o Bicho Vai Pegar, mas porque a gente conseguiu, em um momento do programa, ficar ao vivo no Band Esportes e na Rádio Bandeirantes. Só que como nem tudo são flores, né? Quando começou isso, veio a pandemia. E aí, truta, aí o bagulho desandou. Aí desandou. Mano, mas... Não, eu queria só um paralelo. Como é que foi pra tu, um cara super hiperativo, esse momento de pandemia? Pior fase da minha vida, eu me afundei na droga. Tive 4 anos e meio que eu tô limpo. Não precisei me internar, porque, mano, eu acho o seguinte: as pessoas julgam muito os outros, tá ligado? Eu não sou coitado, longe disso. Pra mim, quem cheira cocaína pra mim é um playboy idiota. E eu fui playboy idiota por 2 anos da minha vida. E eu batia muito no meu peito e falava assim: mano, esse bagulho nunca vai me dominar, porque eu uso só de final de semana. Só que veio a pandemia. Aí chega a pandemia. Eu tenho muito respeito pelos meus pais, e eu tinha mais ainda quando eu caminhava pelo errado. Então, quando meus pais me ligavam, queriam me ver, eu ia pra casa deles. Como veio a pandemia, eu falei: bom, não preciso ver meus pais, não tem academia aberta.
O trampo, os caras suspenderam o nosso contrato, mas a gente continuou recebendo. E eu, mano, vagabundo nato, imbecil, hoje muito mais responsável, ao invés de fazer o que o Capelanes fez, o que o Vini Bueno fez, o que o Caio Pussi fez, que trabalhava com a gente no Resenha Futebol Humor, o Capelanes e o Vini Bueno, foi a gente que colocou ele. Sim. Eu falo pro Capelanes, o Capelanes sabe disso. Se eu tivesse, mano, o responsável, ou a responsabilidade que o Capelanes tinha, era pra eu estar fazendo o jogo aberto sem sombra de dúvidas, porque eu já tava começando a fazer o Neto, só que eu era loucão, velho. Eu era doido, moleque mano. novo. Mas eu só queria bagulho, eu só queria festa, truta. E aí veio a pandemia, eu falei, o quê? Você é louco, mano, férias, truta. Vai ser um mêsinho de pandemia, tá suave. Só que, meu parceiro, mano, eu fiquei 2 anos cheirando pó, mano, todo dia, tá ligado? Eu peso 116 quilos, eu fui pra 87, viado. Caralho. Vou mostrar uma foto pra vocês aqui. Caraca, que o bagulho, mano, você é louco, você não tá entendendo. 87, e você é alto pra caramba, Mano, eu tinha vergonha. Aí o que aconteceu? Como caiu a ficha? Eu fui, obviamente, fui mandado embora da Band, porque eu não ia lá, aparecer lá nunca pra fazer nada. Aí eles foram cortar a gente. E aí, mano, no segundo ano de pandemia, eu recebi uma proposta da Rede TV pra fazer um programa de revista digital com o Eric Johnson. Legalzão, Eric Johnson. Mas enfim. E aí eu fui pra TV. E a gente não tem dimensão, tá ligado? Quando eu fui pra TV estrear o programa, 2 anos que ninguém via ninguém e tal, a gente já começou a trabalhar. Mano, eu recebi um monte de ligação dos meus amigos falando, mano, você tá doente? Olha isso aqui, ó. Nossa. 87 quilos, viado. Caraca, E eu falo abertamente porque é uma história de vida e eu ajudo muita gente falando sobre isso. É importante, mano. Tá ligado? É outra pessoa, mano. Exato. E eu sempre fui muito vaidoso. Quando os caras começaram a me falar, velho, do bagulho, eu falei, não, mano, tô me matando, fi. Eu tô me matando. E nesses 2 anos, fi, nossa, mano, eu causei com tudo que é coisa que você possa imaginar, fi. Pelo amor de Deus, cada loucura, mano. Eu fui pro motel com o cartoloco, óbvio que tinha outras pessoas junto, eu não comi o cartoloco, mas assim, mano, o cartoloco, fi, esquece, mano, é uma loucura. Luquinhas é doido. Mano, doido é de poça senhora, velho, que loucura. Mas enfim, e aí, cara, eu sei que eu passei por esse momento bem complicado, porque a gente acha que tudo é festa, né, irmão? E eu, por mais humilde que eu sempre fui, eu deslumbrei um pouco. Eu achei que a vida, mano, era um morango, tá ligado? Que eu era famosão e que, mano, nunca ia acontecer nada comigo. Meu cu, velho, tomei um tombão. E aí comecei a, tipo, mano, a tentar me reerguer. E aí, através da religião, através da minha família, através da minha força de vontade, porque eu nunca tive uma recaída, eu consegui me livrar da parada, tá ligado? Mas, mano, como que foi, assim, mudar tão drasticamente sem se internar? Porque você, mais do que ninguém, sabe, eu tenho familiares também que tiveram problemas com isso, precisaram, né, de internação. Mas o que você se apegou? Porque algo a gente tem que se apegar, cara. Porque a única coisa que o drogado se apega é na droga. Sim. E quando tira... Sim. Na verdade, assim, ó, eu não vou ser mentiroso, contar a história bonita, eu vou falar a realidade pra vocês. A minha sorte, e por isso eu larguei, é que eu nunca gostei de álcool. Porque, mano, todo mundo começa com o álcool e depois vai pra droga. Sim. Todo mundo bebe e depois cheira. Tá ligado? Eu não. Eu gostava da sensação de ficar travado, eu não gostava de beber. E aí eu travava e tomava uísque pra dar uma equilibrada. Se eu fosse o cara que tivesse pego a dependência pra mim química com o início do álcool, com o início no álcool, que é o que acontece com a grande maioria, mano, você pode ter certeza absoluta, irmão, que até hoje já tá na batalha. Porque, mano, você tem um gatilho de álcool em todo lugar que você vai. Eu costumo falar, mano, os caras não servem uma bandeja de cocaína num aniversário de criança, mas serve uma bandeja com cerveja, uísque e truta. Então, assim, graças a Deus, mano, eu nunca fui ligado ao álcool. Então, o que aconteceu? Eu peguei, aparei todos os gatilhos da minha vida, tirei os gatilhos que me causavam vontade de usar. Então, era noite, era amizade errada, era madrugada. Eu comecei a pensar assim, bom, o que eu preciso fazer pra sair desses gatilhos? Comecei a acordar às 5 horas da manhã e dormir 10 horas da noite todos os dias, de segunda a segunda. Fiquei 1 ano e meio fazendo isso. Me afastei de muita gente, tirei um tempo off. Esse é o principal, né? Exato. E eu troquei um vício por outro. Eu coloquei 2 vícios na minha vida nessa época. Eu coloquei o vício da religião, mano, eu me enfiei na igreja. Mas com força, pai. Eu virei, mano, crente fervoroso mesmo, doidão, tá ligado? E, mano, eu pensei até em ser pastor, truta. Caraca, juro por Deus, mano, me enfiei de cabeça. E o outro vício foi voltar a praticar atividade física. E eu pensei, mano, preciso fazer um esporte. Eu sempre fiz. Então, sempre. Só que o basquete muito impacto. Mano, eu não queria mais tomar soco, tá ligado? Também não queria voltar a fazer luta. Aí eu falei, bom, vou jogar um tênis. Vou ver qual que é. Aí fui jogar um tênis. Só que, mano, mais uma vez, né? A vida do pobre nunca é fácil. Marquei aula de tênis, mano. Das 6 aulas que eu marquei, 1 eu consegui fazer, porque 5 choveu. E aí eu via, mano, os moleques que eu achava que era tudo viado jogando beach tênis. Falei, esse esporte é de gay, né, truta? Não é pra mim, nada contra os gays, pelo amor de Deus. Mas, mano, esse esporte não é pra mim, você é louco? Aí um dia eu falei, tô de saco cheio, preciso fazer um esporte, vou jogar esse bagulho. Aí eu me apaixonei pela raquete. Eu não larguei mais a raquete, tá ligado? Foi uma paixão à primeira vista. E aí eu sempre tive muito hiperfoco nas coisas que eu gosto. E como eu já tinha sido atleta, eu foquei pra virar atleta de beach tênis. Eu em 3 anos virei profissional de beach tênis.
Caraca, sério? É, pô, hoje em dia eu tô pesado, tá jogando nos torneios, mas quando eu jogo lá, já foi nos torneios comigo de pro. Eu só tomo na cabeça, tá ligado? Eu sou pesadão, os caras tão voando. Mas, mano, eu peguei 3 anos pra focar, eu treinava todos os dias beach tênis. Em 3 aninhos aí eu virei pro, tá ligado? Que legal. Então, pra você largar um vício, é substituir o vício por outro vício. E tem muitas coisas que liberam a dopamina, que é a sensação do prazer. Não só a droga e o álcool, tá ligado? É só você saber, mano, o que você consegue praticar ou fazer que vai te liberar essa dopamina. E aí você tem que correr atrás pra se recuperar. E Deus é tão bom, mano, que assim, eu me entreguei pra Deus, só que Deus, ele não tira o seu vício de uma hora pra outra, ele vai te testar. O inimigo não quer te perder, tá ligado? Então o inimigo vai ficar em cima te tentando. E se você se mostra firme no processo, mano, é impressionante, é de uma hora pra outra. Deus tira como se fosse um copo, assim, ó. Demora. Ele vai te testar. Ele vai ver se você é filho de Deus mesmo, irmão, pá. Mas, mano, eu vou te falar, ele tira como se fosse um copo. Eu lembro que eu pensava em droga, me dava vontade até de cagar, porque eu tinha muita vontade, tá ligado? E eu falei, não vou, mano, não vou, mano, tá suave. Aí, beleza. Aí chegou um dia que eu comecei a pensar no bagulho e não me deu nada. Eu falei, mano, que porra é essa, velho? Não tá me dando vontade? Aí eu comecei, cocaína. Comecei a pensar no bagulho e nada de vontade. Aí eu falei, mano, que esquisito, velho. Aí eu falei, caraca, será que eu me recuperei? E aí eu tinha me recuperado. Tá? Assim. Mano, assim. Eu posso ver a pessoa usando na minha frente, filho. Eu tenho dó. Eu falo assim, puta, tá viajando, meu parceiro. Não julgo, não fico falando nada, mas se a pessoa me pergunta, eu falo, tá ligado? E graças a Deus, mano, me recuperei. E ao contrário do que as pessoas falam, puta, o Gui pra aceleradão, duvido que parou e tal. Mano, você precisava ver como que eu ia fazer o programa quando eu tava loucão. O avesso, filho. Se você tá loucão, você não quer dar brecha. Então, assim, se eu tô acelerado hoje, porque eu tô feliz. Se eu tivesse na droga, eu ia estar assim, ó. É isso. É isso. Achando que tá todo mundo olhando pra minha cara. Achando que tá todo mundo se ligando. Entendeu? Então as pessoas falam bagulho sem saber. Manja? É que a droga te dá aquela sensação do prazer e depois é uma vergonha, um misto. Sim. É horroroso, né? E outra, você não quer estar com sóbrio, velho. Você pode, mano, você pode estar no auge da droga. Se você chega num ambiente que tem sóbrio, você fala, mano, que bosta que eu tô fazendo aqui? As pessoas estão tudo me olhando. É mó pira, velho. É mó neurose. É mó neurose, mano. É mó neurose, cara. E eu comecei a falar sobre isso porque eu fui convidado pra participar do Inteligência Limitada. Eu sempre sonhei em trabalhar de participar do Inteligência Limitada. E quando eu tava um mês limpo, velho, o Vilela me chamou do nada. Eu não tinha nem o que falar no bagulho. Eu falei, e agora, mano? O que eu vou fazer? Olha que loucura. Aí eu falei, mano, o que eu faço no Vilela? Porque eu tava trabalhando com futebol, mas tava meio afastado, não tava no auge. Aí eu falei, será que eu falo da minha recuperação da droga? Como Deus trabalha? Aí eu falei, vou falar com a minha mãe. Fui falar pra minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, vão te julgar, você vai perder sua carreira e tal. Aí eu fiquei meio, sabe, com uma pulga atrás da orelha? E eu sempre escutei minha mãe. Falei, mas eu vou falar com o meu chefe, eu trabalhava na Mix. Fui falar com o meu chefe, com o Vika, que sabia da parada. Ele falou, você tem que ir falar sobre isso sim, vai te ajudar. Você vai criar mais uma responsabilidade e uma barreira contra a droga. E eu fui, mano. Eu fui. Que agora que você é porta-voz, né? Exato. Porque assim, uma coisa é você pegar e você se sabotar. Outra coisa, se você tem o coração bom, é você pegar, sabotar você, sabotar sua família, porque sua família tá sabendo, e os seus fãs. Tá ligado? Então, mano, na hora que eu contei o bagulho, mano, foi um time assim, monstrão pra cima de mim. Eu ganhei mais de 30 mil seguidores, velho, nesse podcast do Vilela. Irmão, salva vidas. Mano, também. É loucura, cara. Eu recebo mensagem direto. Outro dia o cara, mano, me marcou no post dele, passei o meu contato pra ele, falei, ó, você precisa de mim, mano, pode me chamar aí que eu faço você perder a vontade de usar. Porque a vontade daí passa, né, mano? A vontade vem muito forte. Só que se toma um copo d'água, dá uma respirada, ela passa. É uma batalha diária. Total. Hoje em dia não mais, graças a Deus. Mas é uma batalha diária. É porque falam, né, que existe a abstinência química e a principal, que é a psicológica. Total. A minha sorte é que, assim, a química é uma batalha muito difícil, mas a psicológica eu sempre fui muito bom de cabeça. Então, mano, eu sou o cara que eu mostro muito essa foto pra todo mundo. Por quê? Porque essa foto me faz não ter vontade também. Eu olho pra essa foto, olho pra mim e falo assim, mano, que porra é essa, velho? Tá ligado? Então isso me ajudou muito. O foda é quando a pessoa usa e ela não tem propósito. Ela não é vaidosa, ela não tem trampo. Tem muita gente que usa pra se matar. O usuário de droga, mano, ele é um suicida sem querer se suicidar. Porque ele tá tentando se suicidar, ele tá usando um bagulho que pode matar. Sim. Tá ligado? Se ele morre, ele vai pro céu como suicida. No meu caso, eu usava porque eu queria ficar alegre. Olha que brisa. Nada a ver com nada, tá ligado? Você já é um cara alegre, mano. Você entendeu, mano? Então, assim, é muito louco. Então, tipo, é um processo complicado. Então, mas essa parte psicológica, pra mim, foi mais fácil do que a química. Porque eu comecei a treinar, eu comecei a ficar mais vaidoso de novo, melhor aparência. E eu falei, porra, não quero isso pra minha vida, tá ligado? E eu sempre que eu falo sobre a recuperação, eu mostro essa porra dessa foto. Isso aqui dá pra espantar mosquito, viado. É louco, mano. É foda. Mano, e você sempre foi um cara, desde quando a gente acompanha, um cara de personalidade, um cara que fala mesmo as paradas. Como é que foi pra você no esporte,
você sempre foi muito ativo, sempre falou muito de Palmeiras, muito, né, de todos os clubes. Como que a galera recebia esse Guipa doidão? Porque era um fato novo, né? Sim. Naquela época que começou, naquela jornada do Agora o Bicho Vai Pegar, não tinha tanta gente que batia tanto de frente assim. Sim, cara, foi assim, foi muito louco, porque a gente conseguiu tirar um suco disso. Então, eu era o Guipa doidão, que mania pras festas, do nada virou o Guipa casado. Aí do nada virou o Guipa solteiro de novo. Só que o Guipa solteiro mais responsa, tá ligado? Então foram várias fases. E em cima dessas fases, o Roman sempre tirava uma onda, tá ligado? Então, mano, eu cheguei uma época, eu falei, mano, encontrei Jesus, hein, gente? É o seguinte, o Roman, toda vez que ia me apresentar, ele colocava a Ave Maria, tá ligado? De fundo. Então a gente conseguia tirar um suco dessas paradas, tá ligado? Era bem legal. O Roman sempre foi meu parceiro, o Roman foi um cara que me ajudou muito. Eu lembro uma vez na porta da Band que eu tava, mano, doidaço. E aí eu peguei, terminou o programa, eu saí correndo. Ele veio atrás de mim sem me ver, sem eu ver. Aí a hora que eu tava entrando no carro, ele entrou na porta do passageiro. Ele olhou pra minha cara e falou assim: eu sei que eu sou seu sócio, só que eu não vou morrer junto com você, não, truta. Se você quer morrer, você vai morrer sozinho. Minha vida, eu vou seguir. Eu não vou parar pra você, não. Quem vai parar é seu pai e sua mãe. Eu não sou seu pai nem sua mãe, falou pra mim. Então, assim, você quer se afundar, você se afunda. Eu vou dar sequência na minha vida e meu futuro é próspero, falou assim pra mim. Aí, mano, doidão, entrou por ouvido, saiu pelo outro, falei, beleza, legal. Só que hoje eu dou maior valor. Porque ele era o cara que puxava minha orelha. Para de amigo mesmo. Exato. Amigo é aquele que, mano, que ele vai ver você na merda, ele vai falar assim, que porra é essa que você tá fazendo aí, truta? Tá ligado? Não é aquele cara que, mano, deixa lá e tal, sabe? A pessoa se preocupa com você. A verdade pra você. Lógico, irmão, você é louco. E outra coisa, agora, e aí mudando só um pouquinho, em 22 você vai fazer um programa de fofoca. Sim, mano. Como que foi mudar do esporte da pra hora fofoca? Demais, mano. Eu sempre fui do entretenimento, tá ligado? Vamos falar a verdade? Eu sempre fui do entretenimento, mano. Tanto que eu falava fofoca no Agora o Bicho Vai Pegar, no Resenha Futebol Amor também. Eu sempre curti essa ideia do entretenimento no esporte. E eu vou falar pra vocês, mano, é muito mais tranquilo você fazer um programa de entretenimento do que de futebol. Nossa. Se ser polêmico, mano, no futebol é uma loucura. Você ser polêmico em religião, futebol e política, truta, é coisa de cardenal, mano. Tomei uma cusparada nas costas na Vila Belmiro no jogo, com o Silvério narrando, eu larguei os microfones e comecei a escalar aquele vidro lá porque eu queria pegar o cara. Tava na beira do campo. Na beira do campo, filho. Eu queria pegar o cara cuspiu na minha nuca, respeita o santo, filha da puta. Eu larguei os fones, já comecei a escalar o bagulho, segurança da federação pegando minhas pernas, aí um maluco lá filmou, um torcedor do Santos, jogou na internet, os caras começaram a vir pra cima de mim me jantar, aí eu dei minha versão e tal, deu uma amenizada. Mas, mano, trabalhar com futebol é doideira, filho. E eu não fujo da doideira. É paixão demais, né? Entendeu? Por exemplo, na Rede TV, teve uma semana que eu falei assim, olha, não sei se vai dar pro Palmeiras ser campeão não, viu? Porque quem vai apitar o jogo da Libertadores aí não é o Ramon Abate lá, tá ligado? Aí a torcida do Palmeiras veio pra filha da puta. Aí no outro jogo, teve o jogo do Flamengo. E aí o Wilton Sampaio que favoreceu o Flamengo. Foi. Falei, mano, agora já era, o Flamengo não vai ganhar nada, porque o Wilton Sampaio não vai estar apitando. Aí a torcida do Flamengo, filha da puta, é palmeirense, tá ligado? Então eu fujo, mano, eu vou pra cima. Outro dia eu dei uma declaração, depois do Corinthians perder um jogo, acho que, sei lá pra quem que foi. Eu chamei a câmera e falei, rapaziada, cá, disparado o Corinthians é o maior time do Brasil. Veja que situação. O Corinthians tá quebrado, endividado, podre, falido. E nós bate na cara do Palmeiras, filho. E nós incomoda o Flamengo. Imagina se o Palmeiras tivesse nessa situação. O Flamengo tivesse nessa situação. Os caras tinham quebrado, mano. A torcida do Flamengo e do Palmeiras vieram em peso me xingar, truta. Então, assim, eu não fujo, tá ligado? Eu vou pras ideias. Só que cansa, né? Tem uma hora que cansa. Você virar vidraça, né, velho? Você é louco, mano. E você teve alguma pira em relação a revelar time, mano? Cara, no primeiro momento, sim. Eu não falava. Tanto que muita gente achava que eu era palmeirense, tá ligado? Mano, eu sempre achei que você era palmeirense. Então, mas tem um motivo, tá ligado? Foi assim, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo lá na esportivo lá na Band, eu fiz primeiro... Fui setorista, na época que eu apresentava o programa da noite, do Corinthians. E eu achei uma merda trabalhar no Corinthians. Um monte de, mano, bunda mole, playboyzinho enjoado, que acha que é melhor que os outros. Você trabalhou no Corinthians? Trabalhei como repórter. Ah, tá. Só que tinha uma panela lá. Os malucos que virou assessor de imprensa do Corinthians, sei lá qual que é o nome do mano lá, que, mano, era paneleiro pra cacete. Aí tinha o Belo, que na época eu não falava com ele, mas hoje em dia eu gosto muito do Belo. Enfim, era uma panela. E, mano, era muito difícil você chegar nos jogadores do Corinthians. Aí eu pensava, que caralho de time do povo que é esse, mano? Time do povo meu ovo, velho. Os caras não deixando eu chegar em lugar nenhum. Aqui não dá pra falar. Você assiste o treino do Corinthians, mano. Parece que você tá aqui, o treino tá sendo do outro lado da Angélica ali, tá ligado? Aí eu falei, mano, isso aqui é horrível. E aí eu saí e fui pro Palmeiras. E eu cheguei no Palmeiras, truta. Eu falei, mano, que da hora esse clube. Palmeiras tava mal, Série B, mano, ruim das pernas, só que, truta. Acesso. Mano, aqui, o treino, a gente aqui, jornalista, os caras passando aqui pra treinar, tá ligado? A gente tinha acesso aos jogadores.
eu era o cara que mais fazia entrevista exclusiva com os jogadores, porque era direto com o atleta ou direto com a assessoria do Palmeiras. No Corinthians tem que passar por um assessor, aí por outro assessor, aí o assessor do Andrés. Assessor de aí, PN. Sabe assessor de PN? Não, qual que é? Porra nenhuma. É isso mesmo, mas essa fita mesmo. É assessor de imprensa que acha que é estrela, viado. É verdade. Tem muito. Pelo amor de Deus, mano. Os caras vão pra evento de premiação parecendo que é boleiro, velho. Usando terno colorido, acorda pra vida, xará. Você é secretário dos caras, velho. Então eu fico doido da vida. E aí eu comecei a trabalhar no Palmeiras. E aí eu falei, bom, eu faço o programa junto com essa parte de cobrir o clube. Eu vou começar a defender o Palmeiras, porque não tem uns caras loucão na mídia palmeirense. E eu já conhecia o Serdã, corto o cabelo onde eu corto, eu conheci o Nando, que era o antigo presidente. O Nando cresceu comigo, mano. Enfim. E aí eu falei, porra, vou começar a defender o Palmeiras. Os caras não entenderam muito bem. Eu era dos Gaviões na época. E aí os caras dos Gaviões meio que viraram a cara pra mim, na época da Rua São Jorge e tal. Eu conheci o Zóio. Meu pai foi dos Gaviões há muito tempo. Conheci o Zóio, conheci o Metaleiro, todos os caras. Caraca, você é da Zona Oeste? Eu sou da Zona... Não, eu sou da Zona Norte. Você é da Zona Norte mesmo? Sou da Zona Norte. Casa Verde ali eu sou. Casa Verde. Vila Maria é o Mano. É o Mano, Sou da Casa Verde. E aí eu ia muito... eu fui um dos caras que fui muito contra o estádio do Corinthians, de Itaquera. Eu ia pra Pacaembu a pé. Quando tinha jogo do Corinthians. Era mó da hora, mano. Você é louco. Ia na caminhada, gostoso demais. O público mudou bastante. Muito, Pacaembu ou Arena? Não, sem dúvida, Pacaembu. Esquece. Né? Esse estádio fudeu o Corinthians, velho. O estádio, a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians fudeu o Corinthians. E o responsável é o ego do Andrés. Responsável de tudo isso é o André Sanches, que ele quis bater de frente com o Juvenal, na época que o Juvenal ia sediar o Morumbi. Acreditando que, mano, eu não tenho lado político, tá? Mas essa é a realidade, acreditando que, mano, o estádio ia ser dado, porque na época quem era o presidente era o Lula, e o Lula é corintiano, todo mundo imaginava isso, e o Lula não fez isso, tá ligado? E o Corinthians tá se fudendo, o Corinthians só paga juros, irmão. Só paga juros. O Corinthians tá numa dívida impagável, truta. Irmão, eu falo o seguinte, o Corinthians, o tamanho que é gigante. Se tivesse o estádio a seu favor, irmão, Palmeiras e Flamengo, com todo respeito, sim, ia todo mundo bater de frente ali. Irmão, vou falar pra você, se chega uma empresa, um louco da montanha, e paga a dívida do estádio, só a dívida do estádio, e deixa o Corinthians endividado com o que tem. O Corinthians em 2 anos se liberta da dívida. O menor público do Corinthians na Arena no ano de 2025 foi 33 mil pessoas. 33 mil pessoas dá pelo menos uns 3 milhões de renda. Cara, o Corinthians se vender esse copo e colocar o símbolo do Corinthians... E dessas 33 de média, tem mais, sei lá, 50 na fila. Não, é a mais baixa. A 33 é a mais baixa. É loucura. Imagina a fila que tem pra entrar ainda. Então, mas não dá pra comparar com o Flamengo, torcida terceirizada. Minha mulher, mano, nasceu Tocantins, torce Flamengo. Tinha que torcer pro Tocantins, rapaz. Te amo, amor, tô brincando. E falando em Corinthians ainda, depois eu quero entrar pra um outro assunto, mas você é a favor da Safiel? Na Safiel, não. Eu sou a favor de uma empresa renomada. É o Corinthians, gente. É o Corinthians gigante, velho. Se chegar uma empresa de verdade, mano, e comprar, porra, eu sou totalmente a favor. Você acha que vai ficar mais do mesmo, a Safiel? Mano, Safiel, fi. Cara, quem é Safiel, velho? Os caras que estão cuidando dessa Safiel são os caras que estavam envolvidos em escândalo dentro do Corinthians, velho. É os caras que cuidavam do financeiro do Augusto Melo, tá ligado? Então, mano, é mais do mesmo, velho. Corinthians tem que pensar em uma estratégia pra trazer uma marca forte, entender como é que faz esse trabalho de marketing pra mostrar a marca Corinthians pro mundo. Porque, mano, uma pessoa que tiver, mano, noção do que é o Corinthians e tiver grana, compra que dá lucro, velho. O Corinthians dá lucro, dá mano. Muito não lucro. Tem como dar erro, velho. O Corinthians nessa merda que tá, lota estádio. Imagina o Corinthians chegando, pagando a dívida como empresa, mano, botando o time de verdade. O principal não é nem pagar a dívida, é tirar André Sanches e companhia. Esses caras, eles batalharam pra tirar o Dualib, falando que o Dualib monopolizava o clube. O André tá fazendo igual, truta. Mete o louco, mano, tá ligado? Então assim, mano, o Corinthians pode ficar endividado, truta. O pior problema do Corinthians não é a dívida, chama-se André Sanches e a Corja. E o Tadala Filamen lá, que é o outro do Ilho. Truta, me respeita, mano. Tadala Filamen. É brincadeira, o cara comprar com o cartão corporativo do Corinthians, tá lá na fila, velho. Vai comprar com seu dinheiro, rapaz. Você acredita, mano? Irmão, e por que tu acha... Obviamente, porque o Corinthians hoje, infelizmente, tá mais nas páginas policiais do que esportiva. Por que você acha que uma grande marca não compra o Corinthians? Cara, não compra o Corinthians porque não deixam. Quem tá lá não quer perder essa mamata. Se uma grande marca chega lá e olha do jeito que tá o Corinthians, Tuma Júnior sai, André Sanches e seus rabos sai. Porque esses caras não fazem porra nenhuma dentro do clube, irmão. Vocês acham mesmo que a culpa do Corinthians era Augusto Melo? Augusto Melo era um peixe desse tamanho, velho. É claro que ele, mano, também não é boa pessoa. Merda, é claro que não é boa pessoa. Mas é um peixe desse tamanho, filho.
Mano, o Augusto Melo tá pro Corinthians como a Dilma Rousseff tá pro Brasil. Ela entrou sem saber como entrou e saiu sem saber como saiu. Ela foi pichada e não foi investigada. Então não tenho nada contra ela. Pra mim ela foi bode expiatório. Mas é a mesma coisa do Augusto. O Augusto foi o único que teve coragem de bater de frente com o sistema do Corinthians. Ele ganha do sistema, porque, mano, o Negão lá, pelo amor de Deus, né, velho? Enfim, o André Negão. Ele lutou do boxe, é muito bom. Nossa, brincadeira, velho. Então, assim, ele foi o único que lutou e no primeiro vacilo, irmão, que os caras só estavam esperando. Primeiro vacilo, pegaram ele. O André Sanches, eu queria saber cadê aquele acordo com a Caixa de pagar o estádio que você tinha quando você soltou essa história uma semana antes da eleição pra botar o André Negão lá. E perguntaram pra você, ô Benja, se esse acordo permaneceria. Você falou que permaneceria. Estamos esperando até agora, irmão. Eu não tenho memória curta, fi. Eu não gosto de você. Não gosto, truta. Você é louco. Não, mas não tem como. Agora mudando de time, cara. Tem um assunto que todo jornalista vem aqui, a gente bate no assunto Calçade, Mauro Betting, e com você não vai ser diferente. Neymar. Cara, a gente tava até conversando sobre isso. Tecnicamente não tem outro igual, apesar do Estevão tá muito bem. Você convocaria o Neymar pra Copa do Mundo? Cara, se fosse o Neymar do Barcelona e do Paris Saint-Germain, sem sombra de dúvidas, eu concordo com o que você falou. Tecnicamente é muito acima. Mas hoje o Neymar de custo-benefício é pior do que o Maré. Tá ligado? Da Fiat. Mas é pior do que o Peugeot, tá ligado? É verdade, tem que falar. Mano, pelo amor de Deus, o quê? Mano, o Neymar, o Neymar é uma fortuna que o Santos paga pra ele. E o cara não joga, irmão. Quando joga, mete um golzinho, a imprensa fala, Neymar voltou. Graças a Deus que nós temos Ancelotti. Se fosse o Dorival na seleção, ele tá sendo convocado, mano, com a perna quebrada. O Dorival convocava ele pra qualquer coisa, tá ligado? Então assim, mano, o pessoal tem que entender, velho, que a gente precisa ter vida após Neymar. A realidade é uma só, irmão. O Brasil rasgou a preparação pra essa Copa do Mundo. Eu não acredito que o Brasil vai chegar longe. Se você acha que o Brasil vai ser campeão, você tem que, mano, fazer uma cartinha pro Papai Noel também, Coelho da Páscoa. Porque jogou fora. Você bota Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival, tiozinho da Casa Pão de Queijo, não dá, velho. Não tem condição. Então, assim, rasgou. Mas sorte que chegou agora um técnico de verdade. O Ancelotti já chegou, botou na mesa o pau e falou o quê? O Neymar só joga se ele tiver condição. E ele não vai ter condição. Ele não vai. Cara, ele se machuca toda hora. Neymar na Copa. Cara, ele pode até ir pra Copa, mas ele vai por insistência, tá ligado? Meio uma situação uma pressãozinha ali. Aquela situação do Ronaldo, em 2002. Sim. Só que tem gente que quer comparar o Ronaldo com o Neymar. Não. O Ronaldo deu Copa pra nós, não ganhou. O Brasil não ganhou a Copa de 98 porque o Ronaldo teve o piripaque do Chaves lá, senão ganhava na França. Então o Ronaldo é outro patamar, fi. Não dá pra colocar com o Neymar. É outra parada e outro momento e outro contexto também, né? Sim. Envolve isso. Hoje você, observando com esse relato que você acabou de dizer sobre o Neymar na seleção, hoje você acha que o Neymar faz mais bem ou mais mal ao Santos nesse momento? Ao Santos, mal. A seleção, bem, porque ele é de grupo. Dentro da seleção, ele respeita o grupo. Agora, no Santos, irmão, o que ele fez com o Zé Ivaldo lá, naquele jogo do Santos, que o Zé Ivaldo errou no lance, ele saiu xingando o Zé Ivaldo. Se sou eu juro por Deus, eu vou pra mão com ele, velho. Não joga, irmão. Tá conectando o quê, meu parça? Eu sou ruim mesmo, mas você que é bom e não joga. Tá ligado? Então, assim, o Neymar, pra mim, hoje, ele faz mais mal pro Santos do que bem. Essa ideia dos patrocinadores, legal, foi bacana, trouxe um monte de holofote, mas hoje esses holofotes se param, porque ninguém fica mais cobrindo o Santos agora, igual ficava, tá ligado? Não teve retorno. As empresas provavelmente não vão renovar, entendeu? O Santos, quando o Neymar tem em campo, joga em função dele, só que o Neymar não é mais jogador pra jogar em função dele, não. Você entendeu? E aí, cara, os atletas que estão lá, eu tenho certeza, se eu fosse atleta do Santos, eu ia estar puto da vida. Tipo assim, mano, nós estamos roendo o osso aqui, se lascando contra o rebaixamento, e toda vez que o time ganha, é o Neymar que ganhou. Quando o time perde, é porque o Neymar não tava em campo. Eu ia ficar doido. Então, pra mim, dá muito mais prejuízo hoje. É complicado, é uma situação... É uma bomba. O Santos tá com uma bomba na mão, não tem o que fazer. Guipá, a gente já tá chegando ao fim do nosso... porque eu tenho uma permuta hoje, né, amor? Bate-papo. Você quer falar sobre isso? Pá, eu posso falar, amor? Eu posso? Pode. Tá ligado, né, pai? O pai tá... Guipá me ligou e falou assim, Thiago, seguinte, dá pra gente fazer X tempo? Eu falei, mas... Não dá pra esticar mais um pouquinho? Falou, não, tem uma permuta. Falei, permuta do quê? Aí agora é com ele. Permutinha de motel, né, pai? Esquece, né, filho? Botar aquele roupãozinho da hora, entendeu? Eu e meu amor, né, amor? E daquele jeito, filho. Vou acordar amanhã colheira, mas a pele vai tá boa. Mano, muito bom. Você é um cara que não foge de treta. E eu queria entender, de fato, pra entender o que aconteceu com você e com o Rica, cara. Mano, o Rica surtou, truta. Tanto que depois ele me ligou pedindo desculpa e tal, mano. Do programa. Mano, ele chorou no telefone comigo, falou que viajou e tal. Porque assim, mano, você faz um programa de resenha, tá ligado? Então, você... Trocação, exato, mano, você é teto de vidro. E eu sou o tipo de cara, mano, que eu deixo as pessoas brincarem comigo o programa inteiro. Você vê na Rede TV, por exemplo. Sim. Mano, os caras vêm pra cima de mim, eu deixo e eu vou pra cima dos caras e tá tudo certo. E lá no Cancelados era pior ainda. Então tava no programa o Rica, eu, o Alê, o Baran e tinha mais um. E aí começaram a falar do Abel Braga. E aí eu falei, vocês estão de brincadeira, defendeu o Abel Braga é fraco, bibibi bobobó. Eu tenho certeza que eu vou tomar um vinho na casa dele.
E eu lembro que, mano, eu nem falei com o Rica diretamente, eu tava falando pra eles. O Rica veio, mano, com os 2 pés na porta. E eu achei no primeiro momento que ele tava brincando. Porque, mano, tipo, eu não tinha nem intimidade pra ele falar assim comigo. Eu nunca te dei intimidade pra ele falar assim comigo. Do mesmo jeito que eu também não falaria com ele, porque ele também não me deu intimidade. A gente era colega. É uma coisa que eu chegar aqui e falar de algum bagulho de vocês, pessoal, tá ligado? Sim, mano, sim. Não tem por que fazer Até isso. porque se você falar, o bagulho vai endoidar, então né? vai doidar agora, eu vou então. sair correndo. Aí, cara, eu peguei e achei que ele tava brincando, tá ligado? Sim. E aí, no primeiro momento, eu pá e tonta. E ele, mano, vira pra cima, esse peito de pomba aí, você não vai botar medo de ninguém, que você é um cuzão, sei lá. Quando eu percebi ele desceu o nível. Quando eu percebi que ele tá. E o pior de tudo, mano, eu sempre fui meio vacilão, porque eu nunca tive estrutura pra fazer nada na internet. Então meu microfone era horroroso. E o dele era todo aberto. Só apertar. Exatamente. Mano, nem microfone eu tinha. Eu tava falando com o notebook, sabe o microfone? Mano, na hora que eu comecei a ver que o bagulho era sério, fi, eu comecei a gritar. Você tá falando sério, seu cuzão? Eu não boto bem ninguém. Eu vou ir na sua casa, então, aí no Rio de Janeiro, vou bater em você e na sua família. E eu tentava falar, só que ele falava mais alto e tava com o microfone bom. E aí só deu pra ver essa parte que eu falei, eu vou ir pro Rio de Janeiro, vou bater em você e na sua família. E aí, beleza. Só que é o que fita. Mano, eu tava fazendo o programa, rolou toda essa treta. Minha mãe falou: o que aconteceu? Pelo amor de Deus, toca meu telefone. Minha ex-mina. Bateram no meu carro, amor. Mano, no mesmo momento, eu pego, desligo o computador e vou resolver a situação do carro. Porque, mano, deu PT no carro, viado. Caraca. Aí, quando eu volto, os caras falando: ei, o Guipa correu do Rica, babá. Eu entrei no programa dentro do guincho, mostrei o guincho, falei: ó, corri de porra nenhuma de Rica, não, filho. Inclusive, eu vou falar com esse maluco. Aí mostrei a foto e tal. Beleza. Saímos do programa. Dali a pouco começa a receber, mano, mensagem dos caras: ô, você tá no UOL, você tá no não sei aonde, você tá no não sei aonde. E Bibi, eu falei: essa porra, tô mesmo, tá? E aí o bagulho estourou, tá ligado? Nisso que estourou, ele percebeu que ele foi mal. O Rica. Porque, como eu falei, a gente não era próximo, a gente era, nem colega a gente era, hoje a gente é colega, tá ligado? Eu respeito ele e tal. Mas pra mim ele era uma pessoa X, velho. Morava no Rio e eu era uma pessoa mais X, menos X ainda, porque eu era mais desconhecido pra ele. Só que aí, mano, eu entendi direito. Eu falei: vamos ver qual que é desse cara. Se esse cara quiser vir, ele vai se fuder, porque, mano, eu não fujo de briga, tá ligado? Eu não entro na briga, mas quando eu entro, eu não vou sair, não, fi. Se tiver que fazer uma ponte aérea, eu não vou fazer. Só que ele veio na humildade, me ligou e tal, falou que, mano, que viajou, pediu desculpa. Nas entrevistas que ele deu falando do assunto, todas ele falou que eu tava certo. Então ele foi sujeito homem. Entendeu? Sim, eu valorizo ele. Assumiu o erro, né, mano? Eu respeito ele porque ele foi muito sujeito homem, tá ligado? Ele assumiu que ele deu uma ramelada, entendeu? E aí, mano, vou te falar, claro, proporções diferentes, mas o Rica e você tem mais ou menos assim, os mesmos. Cara, são os caras que vão pra frente, que não correm, que falam a verdade, falam o que pensam. A nossa diferença é que, mano, ele é muito direita e eu sou um pouco esquerda. Sim. Tá ligado? Exato, é mais ou menos isso. Os dois extremos, né? Exato, eu sou um pouco esquerda. Eu sou bem esquerda. Ele já é muito direita. Só não é mais que o pilhado, né? Pilhado, pelo amor de Deus. Pilhado, teu fui clear também. Nossa, é verdade. O pilhado, se o Bolsonaro tomar banho de banheira lá na prisão, morre afogado, tá ligado? O Bolsonaro morre afogado. O que chupa a bola do Bolsonaro é não. Mas enfim, velho. E aí, é esse ponto que eu queria bater com você, porque é o seguinte, cara, eu te conheço, a galera do Nicho do Esporte te conhece, mas pra minha mãe chegar e falar assim, ó, você já viu esse cara aqui, ó? Não, o que ele tá falando, Léo, legal. Falei, cara, o Guipa chegou num novo nicho, cara. Boa. Isso é muito legal. Isso é muito bacana também. Mano, envolve esses Red Pill, esses babacas aí. Exatamente. Cerveja ou Campari? Você é louco, mano. Foi no cu dele esses dois. Irmão, isso foi muito doido, cara. Porque assim, tem muita gente que fala que é um personagem. Ele tá fazendo isso pra hypar. Ele tá fazendo isso porque ele tá querendo pegar as minas, bibibi, bababó. Primeiro, eu namoro, tá ligado? Minha mina é mó gata, não tem mulher nenhuma no mundo que é tão gata igual ela, tá ligado? Então, assim, sou totalmente apaixonado. Segundo ponto, mano, mesmo na época que eu era solteiro, eu nunca precisei na vida, eu vou mostrar isso aqui, eu nunca precisei na vida eu precisei, mano, fazer média com mulher, tá ligado? Nunca, mano, sempre joguei papo reto. Só quem me conhece de longa data sabe que eu sempre fui meio Dom Rosão, assim, tá ligado? De tratar bem as minas. Porque, assim, na casa que eu morei um tempo, tinha meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio e minha tia falecidos, os dois, que era irmão do meu avô. E meu tio batia na minha tia. Eles bebiam muito, meu tio bebia muito e ele batia na minha tia e minha tia falava que tinha caído da escada, sempre a mesma resenha. E eu via aquela situação e via meu avô e minha avó, meu avô tratando minha avó igual uma rainha, tá ligado? Meu avô era bravão, só que meu avô, mano, você é louco, dava vida pela minha avó. Meu avô dava uns gritão com a minha avó, mas meu avô amava minha avó de tudo que era jeito. E meu pai também, sempre tratando muito bem minha mãe. E eu optei por, obviamente, tratar bem uma mulher. Então eu vivi num lar onde tinha os dois extremos.
E na minha vida como um todo, eu sempre conquistei as mulheres tratando as mulheres bem. Nunca quis ser o cara que puxa cabelo e puxa, beija. Não, eu sempre fui um cara de boa quanto a isso. E aí, quando eu comecei a fazer um podcast na Ironberg, mano, eu não consumo internet, truta. Eu sou o editor mais bosta que tem, eu não sei o que rola na internet. Eu lembro que os caras falaram assim, vai vir um cara aí pra participar do programa no dia do meu aniversário. Foi o melhor presente da minha vida bater nesse cara. Dia do meu aniversário, os caras, vai vir um cara aí, que é um Red Pill. E ele vai debater com você, só que, mano, ele tem um pensamento totalmente oposto do seu em relação à mulher. Pra você ter ideia, eu pensava que o nome do cara era Red Pill. Eu não sabia o que era. Juro por tudo que é mais sagrado, cara. Juro por Deus. E aí chega Prazer Júnior, é o tal do Júnior Blaster, sei lá que raio que é esse moleque. Aí ele foi lá pro debate. Aí eu cheguei na manhã do gato, né? Só que, mano, ele tava atrasado. E era meu aniversário. E eu tinha que ir embora pra viajar, porque era meu aniversário. Eu tava puto que ele tinha atrasado. Eu falei, eu vou jantar esse cara em meio minuto. Então eu já fui com os 2 pés na porta. Aí ele veio, mano, questionou licença maternidade. Aí eu perguntei se ele tinha nascido de chocadeira. Aí já começou. Só que, mano, na época eu não fazia tanto corte. E aí começaram a fazer react dessa entrevista. O bagulho viralizou. E aí o que aconteceu? Os Red Pill começaram a invadir a minha rede social e me atacar. Até então eu não ia fazer nada, truta. Eu ia continuar meu esporte. Quando eu vi esses caras me atacando, eu falei, os caras querem arrumar comigo, fi. Aí eu comecei, porque eu sou o tipo de cara que se o cara me xinga muito na rede social, eu xingo o triplo aí. Passo endereço da minha casa, ela sabe. Eu sou doido, fi. Nossa senhora, já passei endereço pra vários. E aí começou essa guerra, tá ligado? Aí a minha ideia era fazer o podcast com esse Júnior e acabou. Só que viralizou tanto que os caras começaram a me provocar. E aí eu comecei a fazer conteúdo em cima desses idiotas, porque eu falei, guerra é guerra. Aí teve o podcast com o Thiago Schultz, que eu fui na intenção de bater nele lá no Vilela. Eu liguei pro Vilela e falei assim, mano, esse cara, ele era um cara que ele fazia mal pra ex-mulher dele. A ex-mulher dele me mandou uma pá de prova que ele zoava ela. E eu falei, eu vou provocar esse cara, juro. A Lara tava comigo. Batia nele? Mano, se você tem ideia, eu cheguei atrasado nesse dia. Aí ele pegou e foi me cumprimentar. Ele fez assim, Guipa, tudo bem? Eu fiz assim, E aí, truta? Pum, foi podcast, já pum. Aí, mano, eu cheguei já 220 pra cima dele. E ele começou a afinar. Tá ligado? Porque minha intenção era provocar ele, a hora que ele começasse a vir com as ideias. Eu percebi. Tanto que no final ficou assim, é claro, mano, fazer o quê? O cara tá, mano, peidando na linguiça. Só se eu bater nele de verdade, né? Minha assessora seguir, pelo amor de Deus, para. E aí começou, aí foi esse podcast. Aí os caras falaram assim pra mim, mano, você só gritava com o Thiago, você não tem argumento. Aí eu fui fazer o podcast com o Saldanha. Aí eu comecei a falar com o Saldanha assim, baixinho. Aí os Red Pill chegaram e falaram, ei, com o Saldanha você não se criou. Meu truto, o Saldanha tem 1,12 m de altura, velho. Eu bato de cima pra baixo nele. Não é, amor? Você é louco, velho. Os Red Pill, eles vivem num mundo à parte, tá ligado? E o que eu falo, mano, é um bagulho básico, velho. É claro que tem mulher, mano, que é tranqueira, truta. Mas não é porque ela tem uma tatuagem de borboleta que ela é tranqueira. Não. Você entendeu? Não é porque, mano, ela tem 30 anos ou mais e filho que ela é tranqueira. Meu parceiro, o único jeito de você saber quem é a mulher é você ter a malandragem da vida, que só a vida te ensina, e você, com a sua malandragem, identificar se a mulher certa pra você, pelas atitudes, pela postura, tá ligado? Não é com cartilha pronta. Nós estamos vivendo numa geração hoje, que é a geração dos preguiçosos. É o cara que é acima do peso, mano, comprando treino de 30 dias pra ficar trincado, tá ligado? Do personal que tá metendo louco. Aí tem, mano, o cara que é duro e que pega e começa a acreditar nas pessoas que falam que, mano, em um mês você vai ficar com R$1 milhão. E tem os Red Pill que falam assim, mano, o cara nunca botou a cara no sol, sempre foi, mano, um cara trouxa na vida, virgem, vou comprar os conteúdos do Red Pill porque eu vou aprender a transar. Não vai, fi. Não assim, vai. E tem um outro maluco que faz conteúdo que é bizarro, que ele deu uma declaração falando o seguinte, falando assim, não, é muito perigoso quando o cara toma um não de uma mulher. Porra, é ridículo, irmão. Você viu isso aí? Ele é muito... Não, porque aquilo vai incorporando dentro do cara, eu só ouvindo. E aí depois ele bate na mulher e não sabe por quê. Mano, muito louco. Mano, isso. É uma coisa absurda, velho. É nocivo. Mano, eu vou falar pra você, isso é misoginia. Isso é misoginia. Demais, irmão. Mano, o cara que deu 80 soco na mina no elevador, teve um mano que teve o canal dele destruído lá do... Inclusive treinou na mesma academia, que eu tenho o desprazer de treinar com ele lá. Só que como eu falo mal de Red Pill e ele não fala mal de mim, eu não tenho por que cobrar ele. Ele podia vir me cobrar, só que não vem. Mas enfim, ele falou assim, tem que ver por que o cara deu 80 soco na mina. Mano, vai tomar no cu, né, truta? Você entendeu? Então, assim, o que os caras vendem, velho, é um discurso de ódio mascarado. E, mano, e Red Pill é o seguinte, são pessoas, os criadores, tá? Pessoas que têm o poder de fala, e que eles têm uma insegurança tão grande que eles têm medo dessa movimentação das mulheres pra ganhar espaço. Então o que eles fazem? Com o poder de fala que eles têm, eles propagam conteúdos absurdos, ganham dinheiro dos virgens em cima disso, e os virgens, cara, são os caras que propagam esse conteúdo. Né? Então assim, mano, um cara, velho, que, mano, tem uma cara de paga-lanche, que nunca, mano, fez amor de quatro, fala assim, eu jamais namoraria uma mina com as costas tatuadas. A mina que tem as costas tatuadas não vai querer você. Eu não namoraria uma mina que tem silicone. Mas você não vai ver o silicone da sua mãe, que sua mãe morreu, velho.
Tá ligado? Porra, velho. Tem muito mais conteúdo que você que tá falando Exato, de truta. besteira. Mano, então assim, velho, eu não julgo ninguém pelo que a pessoa apresenta, pela tatuagem que tem, pelo filho que tem. Enfim, a Lara tem filho, mano, eu adoro o filho dela, tá ligado? É mó pela ordem, entendeu? Então assim, você tem que avaliar a pessoa e ver o que pra você cabe e pro outro não cabe através da sua experiência. Ô, broxar, filho, eu já brochei tanto, ainda mais que eu usava droga. Adorava broxar. Ixi, fala, não vou, hoje não tem como transar, filho, eu quero só conversar. Porque, mas forma caráter, filho. É tentativa e erro, irmão. Não adianta, você não consegue comprar um bagulho pronto pra você ensinar a chupar xoxota, tá ligado? Não tem. Você tem que ir lá e pouco a pouco, uma hora chega lá. Enfim, temos que liberar o homem, mas antes o recadinho. Na moral. Pra você que está procurando aí suplementação alimentar, a quanto é a solução dos seus problemas. Não vou conseguir fazer o speech. Não vai dar pra fazer speech. Brunão, desculpa, mas Brunão, ele vai fazer speech por mim. Ele é maluco, mas ele é do bem. Aí, família Quantium aqui, ó, da hora demais. Ó, suplemento alimentar de qualidade, certo? Tem todas as fórmulas que você precisa pra virar um homem de verdade, ó. Que coisa maravilhosa. Tem tudo aqui, ó. Ó, você é louco, kit completo, filho. Aí. Isso aqui levanta defunto, mano. Ó, Easy Flow, o que é Easy Flow? Isso é pra concentração. Vou tomar agora pra ver qual que é. Vamos ver qual que é. Calma, não, dosagem, Não, vamos ver. vai devagar. Toma aí. Abre pra mim que eu tenho lente, vai estourar minha lente. Vou tomar um negócio aí pra ver qual que é. Vai que é bom. Tem Tadala? Deixa eu ver. Quanto que é a dose aqui desse bagulho? Um só. Pro horário, um só. Um só aqui, ó. Easy Flow, é pra concentração. É, um só não, é dois, pô. Porra, mano, tá doido? É dois, mulher. Dois tá bom. Dois tá bom. Ô, É isso aí. mostrando que o bagulho é bom. Você vai ficar concentrado aí, ó. isso aí, Vocês já vão, Você vai né? se concentrar pra pergunta. Vocês vão namorar, foco, então? Filha. Vou, você é louco, isso aqui vai dar um foco na bexiga. Mas, ó, obrigado, hein, família. É isso, Da a quanto... da hora. Lembrando, QR Code na tela, Estagiários 20. Aproveite a Black Friday. Hein? Exato, Black Friday com alguns produtos até 50% de desconto, tá? Não é Black Friday, não é Black Fraud, é Black Friday. Boa. Guipa, mano, Oi. depois a gente tem que marcar, óbvio que daqui, ó, 2040, você tenta... Eu tenho a uma gente tenta última. voltar de novo. Só tem uma Por última. favor, mano. Quero falar um pouquinho do reality. Demorou, marcha. Eu quero saber qual que foi a treta com o Rambo. Mano, primeiro que o reality foi a maior merda que eu fiz na minha vida. Por velho. quê, mano? Porque eu sou hiperativo, mano. E eu, quando eu não gosto de uma Puta, pessoa... trancado, né, mano? Quando eu não gosto de Trancado. uma pessoa, eu me afasto dela e tá tudo bem. Ela que vai se fuder longe de mim. Mas lá no reality, não. No reality, filho. Primeiro que assim, eram 100 pessoas, né? E aí as pessoas que eram minhas amigas, nos 18 primeiros dias que era na vila, ninguém passou. E eu fui pra mansão com um monte de Loki, tá ligado? Um monte de Zé Ruela. E tanto que os caras me botaram, mano, em praticamente todas as eliminações. E eu queria sair, velho. Eu ficava puto quando eu ficava na casa. Os caras do Brasil gostou de mim. Passando um frio. Mano, você é louco, eu ficava puto. A primeira eliminação, que foi na mansão, eu falei, bom, pelo menos na mansão, porque assim, era 30 mil reais de cachê, e se fosse pra mansão, virava 70. Falei, porra, pra mansão tem que ir, depois foda-se. Garantia aqui. É. Quando eu cheguei na mansão, eu peguei logo a Baronesa na zona de risco, que era a favorita pelos especialistas. E eu já tava pensando em que restaurante japonês que eu ia comer, tá ligado? Falei, nossa, da hora, vou ser eliminado, foda-se o mundo. Eu entrei no reality pra ser contratado pela Record. Jornalista, e pai, deu certo, eu fui. Sim. Mano, quando a Raquel Sherazade falou que eu fiquei, truta, com a Baronesa, a casa caiu assim, ó, e eu fiz assim, ó, puta, mano, tá ligado? Quase estragou o programa. Puta, aí eu, legal, tá ligado? Uma bosta, velho. Teve uma zona de risco que eu pedi pra sair. Zé Roberto. Mano, teve uma zona de risco que eu falei, gente, eu não aguento. Você pediu mais, pra sair, pedi mano. pra sair. E as tretas eram o seguinte, mano, era várias tretas de todo dia, tá ligado? E, mano, e o Rambo, velho, ele tinha treta comigo. Mano, o Rambo pra mim era o Rambo. O Rambo pra mim era uma planta. Que eu levei pra final, tá ligado? Coitado. Inclusive, ele quis lutar comigo no Fight Music Show. Eu falei, irmão, eu quero lutar com quem tem hype, fi. Quem que é você na fila do pão, velho? Tá ligado? Com todo o respeito, não sou ninguém também, mas aquele mano, ele vive num mundo à parte. E ele era um cara que ele brigava comigo sozinho. Todos os apontamentos no reality que tinha, ele apontava eu. Aí a Raquel até dava risada. A Raquel deve avisar. Exato. Quem que você vai apontar agora pro apontamento pra falar que é uma pessoa ruim na casa? Aí ele falava, o Gui, eu falava, vá, Rambo. Sério, meu parceiro. E eu jantava ele na ideia, tá ligado? Então foi assim, foi uma experiência muito louca. Eu voltaria pro reality? Não sei, se eu estivesse passando fome, sim, tá ligado? Mas assim, do jeito que eu tô, nem fudendo. Eu fui chamado pra Fazenda, não essa, a anterior. Quando eu saí do reality, logo na sequência me chamaram. E assim, mano, sem condições, velho. Pô, perdi 14 quilos, filho. Tomei remédio pra dormir lá. Eu arrombei a porta da mansão 2 vezes pra fumar. Porque os caras, a gente brigava, trancava nós pra dentro da casa. Eu falei, o quê? Quero fumar, truta. Chutava a porta. Aí na terceira vez, cara, Guilherme Palestre, se você abrir a porta de novo com o pé, você vai ser expulso. Eu falei, desculpa. Mas era louco, mano. Que loucura. E era lá em Itapecerica, né? Era Itapecerica. Frio absurdo.
Eu lembro que era uma sessão de terapia por mês, tá ligado? Eu fazia 2, 3 por mês. Porque, mano, eu surtei, truta. Não, você que é imperativo, velho. Nossa, eu fiquei até o final, velho. Né? Mano, a final ia ser, tipo, na sexta eu saí na quinta. E aí na sexta eu tinha que voltar. Eu falei, não vou voltar nem fudendo, velho. Porra de festa, caralho. Aí não, se não voltar, você não vai ganhar o prêmio. Eu falei, então tá bom. Qual que é o carro que eu pego? Exato, velho. Maldito capitalismo. Nossa, que merda, velho. Caralho, mano. Irmão, queria te agradecer Tamo demais. junto, mano. Obrigado, é nóis. Mano, tô com uma maxilar Prazerzão. Tamo junto, porra. Pô, energia maravilhosa aqui sua. mesmo, E é um muito privilégio pra nós ter você aqui. Valeu, mano, obrigado. Foi muito Parte legal. 2 vai ter que ter. Vamos? Talvez em 2033? Depois. Talvez. Na verdade, tem que ser um dia que eu não vá pro Momô. Hoje tem. Guardando energia. É isso. Galera, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreve, curte, compartilha, manda pra todo mundo e faz esse canal chegar a mais pessoas. Bora. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu! Hey!